Kelly, mais um episódio do podcast Viva Mais, dessa segunda temporada. Olá, Diego! Hoje estamos animados. Em movimento. Estamos com muita energia para botar esse corpo para movimentar. É verdade. E olha só, nós temos uma convidada especial, mas antes de você apresentar a nossa convidada, vale aqui ressaltar que nós queremos divulgar o máximo de informações para que você tenha mais saúde. Porém, para essas informações serem transformadas em saúde, elas precisam virar ações. Então, pegue essas informações, transforme em ações para que você tenha uma saúde e melhor qualidade de vida. A nossa parte é informar. Verdade. A sua parte é agir. É verdade. Agora, Kelly, antes de você apresentar a nossa convidada, eu quero te falar que você sabia que atividade física é a melhor maneira de combater o excesso de peso ou obesidade? Você sabia disso? É isso aí. Você sabia que atividades aeróbicas regularmente elas ajudam a reduzir a pressão arterial? Com certeza. Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre movimento do corpo. Movimente-se, nós vamos falar sobre exercício físico e posso falar quem é? A nossa convidada? Pode falar, conta. Nós vamos conversar com a doutora Shirlane Rodrigues, que ela é médica ortopedista, ela é traumatologista, professora universitária, conselheira e coordenadora da Câmara Técnica de Ortopedia aqui do Amazonas e membro também da Comissão de Assuntos Médicos do CRM aqui do Amazonas. Doutora Shirlane, seja muito bem-vinda, com muita energia para esse episódio desse podcast que vai ser maravilhoso. É tanta emoção, né? Menina, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de vir aqui ajudar. É um assunto que, em particular, me agrada muito, né? Ai, você vai contar, porque em particular te agrada muito. Chegaremos, né? Não vamos dar spoilers agora. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos falar de movimento. Isso. Que legal, que legal. Olha só, a gente já vem de uma sequência em que, no último episódio, nós falamos sobre alimentação consciente. Sim. Então é um preparo. E agora a gente está falando sobre movimentação. A sua primeira informação, que o exercício físico é o principal ação para controle do peso, junto com a alimentação, é imbatível. Não tem como. Você tem uma boa alimentação com a movimentação do corpo, o gasto de energia, transformando em massa muscular que vai ajudar a aumentar o seu metabolismo. Pronto, não tem como você não ter um bom controle do peso. É verdade. E nós queremos te provocar para sair do sedentarismo. Você hoje vai terminar esse episódio decidido a se movimentar, não é isso? Em pé. De repente já começa assistindo o episódio em pé. Já começa se ou movimentando. Até o final, tem que estar em pé. Que eu consiga convencer, né? A doutora Shirlane vai convencer você a se movimentar no final desse episódio, hein? Então vamos lá, doutora. A gente tem aqui algumas perguntas pra gente ir batendo um papo, né? Vamos lá. Quantos minutos de exercício por dia são recomendados para um adulto saudável? Nossa, tem tabelinha, doutora? Menina, acredita? A Organização Mundial de Saúde já fez esse estudo e, eventualmente, eles revêem esses pontos, né? Porque é óbvio que a gente tem novos valores, novas doenças aí surgindo, vários estudos. A medicina, graças a Deus, é muito dinâmica, né? E evolui. Legal. Né? E hoje o que a gente sabe, o que a OMS recomenda é que para um adulto saudável é importante, no mínimo, 30 minutos de atividade física, pelo menos 5 vezes por semana. Isso significa que é de segunda a sexta-feira, o mínimo. Né? Muita gente até pergunta, doutora, posso fazer de domingo? Domingo deve, né? Problema nenhum, nada impede você, se você quiser, de fazer. Mas pelo menos 5 vezes por semana é o ideal. 5 vezes por semana, 30 minutos. E a intensidade, doutora? Bom, de modo geral, o que a gente recomenda é que sejam feitas atividades físicas relacionadas ao fortalecimento, ou seja, atividades de esforço repetitivo resistido, vulgo musculação. Né? Essa é uma atividade que eu costumo dizer que é mandatória, como comer, dormir, tomar banho, escova dente. É essencial, né? Se todo dia você faz tudo isso, a musculação também você há de fazer. Agora, é claro, se você também deseja, né, por outras razões, às vezes por doenças de base, né, cardiológicas, hipertensão, diabetes, também fazer uma atividade aeróbica, também pode, problema nenhum. Né? Uma caminhada, um pilates, né, outras atividades quaisquer que você goste ou queira, problema nenhum. Agora, a musculação, essa é mandatória. Por quê?
Pois é. A musculatura, ela é uma parte do nosso corpo muito complexa, né, que começa seu envelhecimento por volta aí dos 30 anos na maioria de todos nós. Ai. E à medida que a gente envelhece, né, a musculatura vai diminuindo sua função. A esse processo natural de envelhecimento da musculatura, a gente dá o nome de sarcopenia. Certo. Só que essa sarcopenia, ela pode virar patológica à medida que, se eu não tenho o músculo necessário para fazer a estabilidade das articulações, né, para dar informação para o meu metabolismo de que está tudo ok, está funcionando, ele vai perdendo essa função e eu vou tendo alterações de locomoção ao longo do tempo, né? Eu perco a estabilidade das articulações, logo tenho artrose. Se eu perco a capacidade do meu músculo de suportar a força quando eu estou caminhando, logo tenho perda do equilíbrio, queda e fraturas na velhice. Então, naturalmente, se eu pretendo ter uma vida saudável, eu preciso informar o meu músculo que ele precisa trabalhar. Então, fazendo isso, e eu só consigo através do fortalecimento, eu garanto uma vida mais saudável. Outras atividades que você goste ou queira, não tem problema nenhum, também não estão proibidas, mas o fortalecimento, esse é mandatório, esse aí não pode faltar. Sim, então criar músculo, que geralmente é na academia com aqueles exercícios mais localizados, mas também tem outros tipos de exercício que consegue criar essa massa. Pois é. Hoje o que a gente sabe é que a atividade para fortalecimento, ela se dá através do esforço repetitivo resistido. Então, eu preciso ter um pezinho, que pode ser o peso do meu corpo ou um peso externo, certo. E repetir, fazer sessões de repetição. Aquelas séries de repetição que a gente costuma fazer na musculação. Já que a gente não vai capinar nenhum quintal, né? Então, vamos para entendi. Que não tem nada a ver com o esforço repetitivo, por exemplo, do trabalho, né? Uma coisa, outra coisa. Mas é necessário fazer esse movimento porque eu gero fadiga muscular. Gerando a fadiga, eu estimulo a musculatura a fazer novas células e esse recovery, essa recuperação muscular, gera novas fibras e uma fibra muscular mais saudável. Que Olha corpo só que interessante. Que então, a gente tem. Comunidade 30 a mais, vocês anotaram aí? Você que está assistindo, você que está ouvindo. 30 minutos de exercício, musculação, 5 vezes na semana. Comunidade 30 a mais aí, ó. Nós que já passamos do Cabo da Boa Esperança, né? Já estamos descendo essa ladeira, né? Você que já passou dos 30. Estamos todos jovens, né? Mas a gente precisa estimular, não tem jeito. É verdade. E aí, Kelly? Então, quando a gente vai... Se você não está dentro de uma musculação, né? Tem outros exercícios. Você falou exercícios que goste. Eu queria que você falasse sobre isso, porque... Sempre tem aquela frase, olha, depois que você faz um exercício, você tem uma sensação de prazer. Exato. Eu já ouvi muita gente falando que nunca teve essa sensação. Mas exercício, de fato, dá essa sensação de prazer? Eu tô nessa expectativa por conta do meu beach tênis. Ah, é? Eu tô na expectativa aqui do que a doutora vai responder. Então, assim, eu entendo que muitas vezes a musculação não é uma opção, porque tem gente que não gosta. Acha enfadonho, às vezes até, né, meio sem graça, parado, né, ficar ali repetindo. E tudo bem, né? Mas a minha sugestão é, vá sem gostar. Eu também não gosto de malhar, não, tá, minha gente? Contando esse babado aqui, fortíssimo, esse segredo. Eu não suporto ir para musculação, mas eu vou porque eu sei que é necessário. Então, às vezes, a gente tem que fazer porque sabe que é preciso. O que eu gosto de fazer? Eu, Shirlane, em particular, né? Gosto de fazer triatlo. É o que eu gosto. Então, eu nado, pedalo e corro na maior alegria. Vou feliz e satisfeita, 4h30 da manhã, muito legal. Olha aí, né, gente! Então, se você encontrar um esporte que te dá prazer, faça. Né? Movimentar-se é necessário. Sim. Nem todo mundo vai gostar da mesma coisa e tudo bem. Você falou, eu faço beach tennis. Perfeito, continua fazendo. Sim. Mas você não pode faltar a musculação. Né? A gente teve uma leva de gente aqui crossfit nos últimos anos, né? O crossfit, os boxes de crossfit se multiplicaram igual os pães. Tá tudo certo. Problema nenhum, né? Ter boxe de crossfit à vontade. Mas nem sempre a atividade do crossfit tem exercícios de repetição que geram fortalecimento. Então, muito cuidado a escolher um esporte que você foca só naquilo ali porque te dá prazer, mas esquece de fazer esse fortalecimento necessário para proteger, né, o seu corpo das lesões eventuais que podem ter no esporte que você gosta. Sim, por exemplo, eu faço parte de um grupo de corrida e a maioria não gosta da musculação, mas eles colocam, inclusive, para estímulo. Olha,
acabei de fazer o meu momento, né, de musculação, aquele momento que é para colocar os músculos em dia, até para ter um bom desempenho, um bom desempenho na corrida. Sim, é para tanto você que deseja, né, aumentar recorde, né, bater recordes pessoais, etc., mas também para quem precisa, né, estar com a articulação, com a musculatura, com o corpo protegido das lesões. Então, conselho para o iniciante, doutora. Então, você que não está fazendo nada, né? Está parado em casa, sedentário. Ainda está sentado no sofá. Ainda, enquanto mas que a gente nos já assiste. Conseguiu tocar seu coração, né? Já deu uma coceira. Já está incomodando. Não, já deu uma coceira, você falou assim, meu Deus, eu quero viver mais, né? Então, olha já que você quer viver mais... Eu acho que isso é um bom estímulo. Né? Já que você quer viver mais e viver bem, viver com saúde, né? Naturalmente, você vai precisar fazer uma atividade física, né? Então, vai começar, não tem problema, você também não vai, né? Cavaleiro do Apocalipse, né? Pegar tudo quanto é peso, não, vai devagar, comece com poucas sessões, poucas repetições, um baixo peso, vá adaptando o seu organismo a estes movimentos, né? Porque não adianta também, você nunca fez uma atividade, aí chega na musculação, quer fazer todas as séries pro corpo inteiro, com tudo quanto é carga. E pegando peso pesado. Peso que às vezes a musculatura não está preparada, né? Não vai dar certo, né? Aí no dia seguinte você está passando mal no soro e fala assim, pronto, exercício não serve para mim. E não é isso, o exercício serve para todos, mas deve ser adaptado conforme a idade, conforme o tempo, conforme a sua atividade física prévia, né? Então, se você já fazia alguma coisa e retornou, é diferente daquele que nunca fez nada, né? E a sugestão que eu sempre falo para todos os pacientes no consultório, para quem me pergunta, tenha um profissional para te ajudar nesse processo. Isso que eu ia te falar, não é sozinho, pode ser que realmente cause lesões, porque não vai saber, ainda mais se for a parte de musculação, né? Sim. Então, sozinho você pode piorar a situação. Claro. E em geral, assim, quando você faz atividade física, né? Os educadores físicos aí que eu tenho paixão, porque são pessoas maravilhosas que estudam, né, o movimento do corpo, né? Eles trabalham, né, algumas coisas que são necessárias para que a atividade física seja bem feita e alcance o resultado que você deseja, independente de qual for. Né? Então, quando você vai fazer uma atividade física, você precisa respeitar cadência, amplitude e frequência. Olha que legal. Do exercício. Que então, eu preciso fazer o movimento na amplitude correta para estimular aquele músculo que eu desejo, na frequência correta, né? E com a consistência, né? A repetição correta. Então, quem está de fora, o educador físico que está acompanhando você, ele vai saber quais são os exercícios necessários, né, para a sua condição. Às vezes você tem determinado problema que precisa de um foco num determinado músculo, uma determinada articulação que precisa mais de uma atenção. Então, ele vai saber quais são os exercícios para você. Ele vai determinar a progressão dessas cargas, né, os tipos de exercício para variar. Sua evolução, né? Exato. Ele vai te acompanhar e te corrigir. Né? Então, postura. Exato. Quem está com você, olhando de fora, vai conseguir te orientar. Você sozinho está ali fazendo de qualquer jeito, aí já começa a fadigar, desiste, não termina a série, né? Então, eu até brinco, né, com a minha personal, a Dani, um beijo, Dani. Que, assim, eu tô há anos com ela e ela vive me brigando. Ela vive me corrigindo, ajeita isso, bota pra fora, né? Veja. Porque tá olhando externamente. E não quer dizer que os anos vão se passando ou que a gente ganha experiência e vai conseguir fazer só. Ai, que legal isso. Sempre tem alguém de fora e sempre há algo para evoluir. Então, é bom você ter um profissional, claro, para te acompanhar. Né? Eu sei que há muitas academias que sempre tem aquela pessoa, né, que fica ali orientando, né, no corredor, no meio das máquinas, mas em geral essa pessoa, coitada, não consegue dar conta de todo mundo que está malhando ali. Então, tenha para você o seu personal, né? Por gentileza. E eu achei bem interessante que a doutora está falando. Ela falou sobre persistência. E, Diego, acontece muito das pessoas falarem assim, eu até comecei, mas não fui, não deu continuidade. Vamos falar sobre isso? Persistência no exercício físico. Qual a importância de você se manter no exercício físico? E como fazer para que eu mantenha essa disciplina do exercício físico? Perfeito.
Porque a constância é um desafio, né? Muito. Para tudo na vida. Não Tanto só para atividade começar. física, né? Mas para tudo na vida a gente precisa manter a persistência. Nem tudo vem amanhã, né? É como um relacionamento. Você se casa hoje, amanhã não vai ser só alegrias, né? Vai ter dificuldade, vai passar altos e baixos, né? Dificuldades vão vir. A mesma coisa é na atividade física. É um relacionamento de amor e ódio eterno, né? Vai ter momentos que você vai desanimar um pouco, que você vai levantar meio cansado, que você vai ter preguiça, que vai chover, que o alinhamento dos planetas não está colaborando. Mas você vai do mesmo jeito, né? Porque é o que eu falo, né? A disciplina não depende, né, de fatores externos. Basta querer. Ótimo. Né? Então, muita gente me pergunta assim, doutora, às vezes eu me canso só de acompanhar os seus stories. Né? Porque eu não sei como é que a senhora consegue estar de um lado para o outro, né? Fazer um monte de coisa e ainda fazer atividade física. Talvez seja isso, né, Shirlane? Exato. Você consegue como? Porque eu faço exercício físico. Exato. Eu consigo fazer tudo que eu faço porque o corpo aguenta, isso. Né? Mas eu continuo fazendo atividade física, uma porque eu gosto e a outra porque eu sei que é necessário. Então, na vida é isso. Às vezes você vai ter que fazer coisas que você talvez não goste tanto, mas que você precisa fazer porque há uma necessidade real de fazer. Né? Eu até costumo falar, né? A musculatura, ela é tão complexa e ela é tão importante que ela precisa de estímulo e frequência constante. Então, não adianta, né, aquela pessoa que falou assim, doutora, mas na minha juventude eu era super ativo, né? Você que fazia atividade física e hoje em dia não faz mais, acabou, você voltou para estaca zero. Né? Não adiantou de nada você ter sido uma pessoa na sua juventude, né, ou aí um adulto jovem muito ativo e hoje você não faz mais nada aos 60 anos. Acabou, você voltou para o zero e agora você vai ter que recomeçar. Né? A memória muscular, ela leva tempo para acontecer. Então, ela precisa de estímulo, ou seja, eu tenho que ir lá fazer o exercício e precisa de frequência. Eu tenho que ir o tempo todo. É claro que vai ter momentos, né? Aí você viaja, tem mais férias, tem um negócio. Mas, assim, quando você ganha esse hábito, o tênis vai na mala com você. É isso mesmo. Não importa se você está de férias. Faz parte do teu dia você fazer alguma coisa. É exatamente como eu falo. Você tem que entender a atividade física como tão essencial como comer, dormir, tomar banho e escovar dente. Quando isso faz parte da sua rotina, tudo fica antes e depois da atividade física. E aí você viaja já pensando, bom, no hotel tem academia ou não? No hotel não tem academia, mas vai ter uma orla, um calçadão, alguma coisa assim. Exato. Então você já está pensando, já coloca a sua roupinha, o seu tênis. E talvez você não consiga manter o mesmo ritmo de treino. Não tem problema, mas... Sabe, alguma coisinha para você não ficar parado, você precisa fazer. Só para você informar para o teu corpo que você não, né? Que você tá tudo bem. Você entrou de férias, talvez a dieta tenha mudado, você também não vai ser assim, tudo muito restritivo também faz mal. Claro, né? É preciso ter equilíbrio em tudo na vida. Ter leveza, né? Exato. É preciso ter equilíbrio, mas se você ganhar esse hábito, fica mais fácil. E fica gostoso, né? A pessoa passa a gostar. Inclusive, gostar dos resultados. Sim, que são consequência natural da atividade física regular. Muitas vezes as pessoas buscam exercício físico especificamente pelos resultados. Faz uma semana, fala, eu ganhei peso. E, às vezes até está ganhando massa muscular, mas subiu na balança e viu que subiu o ponteiro também. E aí já não quero mais. Já fica triste. E o exercício físico, se não for com constância, ele não vai ter resultado. Mas eu queria até tocar nesse assunto, Kelly e doutora Shirlane, porque muitas vezes existe uma romantização do exercício físico, de que você entra na atividade física para ter aquele corpo escultural. Então, existe aquela meta de todo mundo e os resultados, eles levam tempo. Sim, lógico. Obviamente. Sem dúvida. E aí, hoje, nós estamos falando mais sobre exercício físico para você ter uma qualidade de vida. Exato. Né? Mais do que essa romantização que se prega hoje do corpo escultural. O corpo é uma consequência. Sim. Né? Agora, é claro que eu não vou jamais, em tempo algum, levantar a bandeira do tá tudo certo se você se movimenta e você está acima do peso. Não. O correto é a gente estar no peso ideal. Muito Ainda bem. que o corpo, talvez, fisicamente, não seja exatamente como você queira naquele momento, mas o mais importante é que você tenha este hábito, né, mental de que fazer atividade física e estar no peso adequado é o mais importante para a sua saúde. Agora, se você também deseja ter um corpo diferente, não espere resultados diferentes fazendo coisas iguais. Coisa, perfeito. Né? Ótimo. Para alcançar um corpo diferenciado, lembre-se que cada metabolismo é de um jeito.
E geneticamente a genética é diferente, um perfil, a né? fisiologia é diferente. Então, biotipo. naturalmente, nem todo mundo vai emagrecer comendo frango com batata doce. Certo. Certo? Nem salada com repolho. As pessoas... um nutricionista, claro, diria, né? Cada pessoa tem sua estratégia nutricional diferente. Então, tem gente que vai emagrecer de um jeito, tem outros que vão emagrecer de outro. A mesma coisa serve para a atividade física. Né? O personal vai te orientar na medida do que você deseja, se é ganhar massa, se é perder massa, se é definir mais, se é aumentar uma circunferência aqui, outra ali, né? E esquece um pouquinho a balança, porque às vezes a balança ela mente um pouquinho, né? Ótimo. Então, o mais importante, por exemplo, se você está ocupado, né, em perder peso, fique de olho nas medidas. Perfeito. Né? Às vezes você não mudou quase nada na balança, mas a medida surreal mudou demais. Porque a mudança de massa acontece, Exato. né? E eu sempre digo que a alimentação é a última quando você trata de um resultado. O que significa a última, né? Vamos lá. Você primeiro estabelece a sua estratégia. Eu quero isso. Então, a partir do que eu quero, eu vou estabelecer o tipo de treino que eu vou ter. Então, para suportar esse treino, aí eu ponho a alimentação. Por isso que ela é a última, tá, gente? Perfeito. Então, a alimentação é a última das estratégias depois que já definiu tudo isso. Exato. E ainda assim, né, a gente precisa entender que, por exemplo, quem enfrenta a obesidade é preciso compreender que a obesidade é uma doença. Sim. A pessoa não é obesa porque quer. Né? Acordou e falou, nossa, pronto, agora eu estou pesando 100 e poucos quilos. Não é assim. Né? Então, para enfrentar a obesidade, por exemplo, você vai precisar de uma equipe para te ajudar. Sim. Um nutricionista, um endocrinologista, né? De repente até um ortopedista se você tiver alguma lesão, né? Para poder acompanhar como é que vão ser esses exercícios. Sim. Você vai precisar de um educador físico nesse processo. Sempre. Né? Então, assim, é preciso também entender que leva-se tempo. Ninguém chegou aos 100 e poucos quilos, ou seja lá quantos quilos a pessoa tem, da noite para o dia. Exatamente. Da mesma forma que também não vai perder saudável exageradamente uma semana, um mês. Sim. Então tem que também entender que isso leva tempo, é progressivo. A perda de peso precisa ser lenta e gradual para que o meu corpo não entenda aquele impacto, né, como uma doença. Porque perder peso rápido demais é entendido pelo organismo como uma doença. Sim. Então, naturalmente, quem perde peso rápido demais, com essas Desnutrição, estratégias né? malucas, Desnutrição. termina ganhando o dobro bem mais rápido. É verdade. Então, cuidado também com isso. Mas, assim, é importante manter constância, é importante ir fazer, mesmo que você não esteja, né, afim naquele dia. Você vai ainda assim, talvez não seja o melhor dos treinos, mas faz alguma coisinha, né, informa para o teu corpo que você está em movimento, que é melhor que nada. No dia que você estiver mais afim, aí você vai com vontade, né, malha com intenção, que o resultado vem. A doutora Shirlane falou aqui, Kelly, sobre obesidade ser uma doença. Eu quero lembrar que a gente tem um episódio na primeira temporada com a doutora Bruna. É verdade. Falando exatamente sobre isso. Então, verdade. dá uma pesquisada aqui no nosso canal, no YouTube. A gente tem um episódio na primeira temporada falando sobre isso, né? Sobre a obesidade ser uma doença. Agora, doutora Shirlane, qual que é o teu motivador? Nos dias que você tá aquela preguiça e tal, o que te motiva? Boa pergunta, olha. Eu acho que antes o que me motivava era querer alcançar um corpo que eu ainda não tinha. Né? Porque não parece. Hoje em dia os pacientes falam que não parece, mas eu já fui mais gordinha. Só que eu era aquela gordinha, como minha avó dizia, socadinha. Sabe assim? Quadradinha, né? Eu nunca fui assim de ter sobrando, né? Então, eu acho que no início eu falei, não, eu quero perder peso, eu preciso encontrar alguma coisa que eu goste. Aí eu fazia musculação, dava uma corrida ali, fazia uma dietinha. Hoje, eu acho que o que me motiva é o desafio de estar melhor. O triatlo também trouxe isso, né? Porque o triatlo é uma atividade, é um esporte em que você se desafia constantemente. Imagina você entrar numa atividade que para sair, para terminar, você precisa nadar, pedalar e correr. Cansei, né? Então, você tem que estar preparado, claro, né? Mas 50%, 60% é a sua cabeça. É você com você. É o desafio de se superar. É o desafio de fazer melhor. Então, eu acho que hoje eu me levanto por esse motivo. Pelo desafio. Pelo desafio. Legal. Agora, Shirlane, ortopedista. Você falou há pouco sobre pessoas que têm problemas articulares. Sim. E às vezes eu tenho um problema articular, não vou fazer exercício físico. Então vamos lá, doutora. Como que é? A vontade de chorar que eu tenho quando eu ouço essa frase. E muitas vezes já vem até de outro profissional orientado, né? Sim. Você tem esse problema na coluna, você tem esse negócio, você não pode fazer nada. Jesus amado. Não existe, na verdade, um impeditivo para que você possa fazer qualquer atividade que seja. Agora, é claro que dependendo do problema que você tem, a gente orienta qual que fica melhor para você.
Certo. Né? Por exemplo, quem tem problemas, um exemplo, né, de artrose nos joelhos, vai evitar, claro, atividades de impacto, né? Corrida, saltos, pulos, óbvio. Mas não impede a pessoa, né? Do contrário, a gente até estimula que continue fazendo fortalecimento muscular. Porque se eu preciso dar estabilidade àquela articulação que já está desgastada... Coluna, né? Fala muito isso, Exato, né? Exato, a coluna é a mesma coisa, né? Doutora, mas eu tenho hernia de disco, eu posso fazer musculação? Deve. A pergunta nem é pode, deve. E deve continuar fazendo, sempre. Não pode parar de fazer. Porque, como a gente falou, precisa de estímulo e precisa de frequência. Eu até brinco com os pacientes, né? Eu vou fazer até quando, doutora? Tem um limite? Não, minha filha, vai fazer até Jesus chamar. Vá fazendo. Continua fazendo até eu não poder mais, né? Que enquanto você estiver em movimento, você precisa informar o teu corpo disso. Não pode parar. Agora, é claro, dependendo do problema que você tem, se é um pós-operatório, se é uma, né? Dependendo do que for, a gente adapta a atividade física. Até orienta, conversa com o fisioterapeuta, faz esse feedback com um educador físico para ver o que fica melhor. Mas parar não é uma opção. Certo. Diego, eu queria que nós, até um pouquinho mudando de assunto, ultimamente eu tenho lido muitas matérias a respeito de exercício físico ligado à saúde mental. Ótimo. Exercício físico sendo prescrição para pessoas que têm depressão. Ansiedade, mas depressão. Prescrição médica de exercício físico. Então agora, doutora Shirlane, saímos do... Me dá uma sensação de prazer quando eu faço exercício físico. É um pouquinho mais do que isso. Vamos falar um pouquinho sobre exercício físico e saúde mental? Sim. Eu costumo dizer que existe um pilar básico, né, para que a gente alcance saúde mental e que depende de vários fatores. Entre eles, os principais, né? É uma vida ativa, então a atividade física é fundamental, né? Uma situação emocional bem resolvida, então precisa de terapia. Todos nós precisamos ser terapeutizados em algum momento da vida. Sim, né? É um exercício mental também. Exato, porque a gente precisa enfrentar as nossas dificuldades, reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas reações diante das coisas que nos acontecem. E a gente só entende isso quando a gente terapeutiza, né? Uma vida espiritual, isso é fundamental, né? Eu sempre converso muito com os pacientes sobre isso. Pode parecer bobagem, tem gente até que não acredita. Mas ter uma vida espiritual, ter um contato com Deus... Com o divino. Isso te coloca em uma outra vibração mental. Você libera substâncias. Já está mais do que comprovada, né? Uhum. Que as orações liberam substâncias no nosso cérebro que auxiliam nesse processo de bem-estar, enfim, de cura e etc. Mas a atividade física por si só, ainda que você não goste especificamente daquele exercício, quando você estimula o seu corpo, você libera endorfinas, né, que são hormônios responsáveis, substâncias responsáveis por informar o nosso centro cerebral de bem-estar. Então, ainda que talvez você não vá morto de feliz, né, subindo as escadas da sua academia, né, vibrando, mas automaticamente fazer uma atividade física vai liberar substâncias que vão te ajudar a superar processos, de repente, né, de patologias como a depressão, a ansiedade, mas que também vão gerar bem-estar. Então, às vezes até você nem sabe, mas você está se ajudando. Sim, olha só que interessante. Sim. Doutora, a gente tem um teste que a gente sempre aplica na Kelly. É em mim. Eu já me esquivo aqui, entendeu? Porque eu só intermedio. Sim. A gente tem sempre no final dos programas um mitos e verdade, para ver se ela entendeu tudo. E ela representa nós dois. Para ver se gravou, entendeu? Exatamente. Então, a Kelly vai passar agora os mitos e verdades e você vai avaliando se está certo ou se está errado. Vamos lá. E eu só vou intermediando aqui, tá, Kelly? Você corrobora, por favor. De final de me semestre. ajuda, meu amigo, me ajuda. Doutora, antes de tudo, assim, eu acho que a gente poderia falar mais algumas horas sobre exercício físico. Realmente é um tremendo assunto. Mas para você que já está assistindo esse podcast em pé, você já se levantou de onde você estava, já colocou o seu corpo em movimento, de repente está assistindo até numa esteira. Olha só, está ouvindo a gente enquanto está na academia. Ouvindo enquanto está na academia, né? Doutora, é verdade que nós precisamos exercitar o nosso corpo no mínimo 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Verdade verdadeira. Verdade verdadeira.
Check, Kelly. Check. É verdade também que nós precisamos de ter cadência, frequência e consistência Sim, com certeza. nos Importante. exercícios físicos. Exato. Doutora, é verdade que disciplina é o melhor estímulo para a constância. Exato. A gente vai mesmo que a gente não queira, vai. Se você quiser ter saúde, vai ter que insistir. Nem pense, só vá. Só vai, pois é, só vai. Nem pense, só vá. Vai na fé. É mito que eu preciso encontrar um motivador e só por isso eu ir. Então, o motivador é um mito se você precisar de um motivador. A disciplina é o melhor. Sim, sem dúvidas. Mas vamos colocar o desafio. Ela colocou, né, o seu motivador como um desafio. Encontre o seu. Né? E é verdade que problemas articulares não me impedem de fazer exercício físico. Não impede, só adapta, né? Dependendo do que você tem, a gente vai ver o que se encaixaria melhor para você. Mas, como eu falei, né? Não fazer atividade física não é uma opção para ninguém. A Kelly passou então, doutora? Passou. Aprovada com louvor. Parabéns, Kelly. Parabéns pra gente através de você. Anotou só os pontos importantes. Doutora, nosso bate-papo passou rápido, hein? Ai, que triste, menina. Nossa, muito A gente rápido. vai ter que fazer uma parte 2. Eu já concordo. vou deixar Eu acho aqui que o pra convite todo tem que mundo ficar. o convite para A uma gente parte 2. tem que fazer uma parte 2. Você, por favor, escreva aqui, né? Peça hashtag parte 2, solicite parte 2, por favor. Doutora, muito obrigado Eu que agradeço. pela tua participação aqui com a gente. Imagina. Obrigado por tantos insights, tantos conteúdos compartilhados com a gente, com quem está acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Conteúdo enriquecedor, hein, Kelly? Nossa, muito. E assim, o principal é fazer com que você também tenha esse motivador, tenha essa disciplina e vá fazer exercício físico. Exato. Eu espero que a gente tenha conseguido plantar essa sementinha aí no seu coração, né? Se você não está fazendo nada agora, comece a fazer, por favor, né? Já que você quer viver mais, viver com saúde, você precisa fazer atividade física. Qualidade de vida. Gente, Exato. é um remédio natural, é um remédio de Deus, o corpo em movimento. Muito Exato. obrigada. Imagina, que isso. Doutora Shirlane. E um spoiler do próximo episódio. Sim. Respirar sem medo. Uau! Vamos falar sobre a importância de respirar e livre dos medos da asma, das alergias alergias. respiratórias. Ainda mais nesses tempos que a gente tem tido de fumaça por aqui, né? Sim, Exatamente. sim. Importantíssimo. E Exatamente. respirando bem, a gente consegue ter um bom desempenho também nos exercícios Claro, físicos. com certeza. Exatamente. Fundamental. Gente, valeu demais. Bate-papo super gostoso. Obrigado para você que acompanhou a gente. Nos vemos no próximo episódio. na segunda-feira, no próximo episódio. Tchau.